Eu queria refletir com você por alguns momentos e pensar sobre a dificuldade que nós temos de reconhecer algumas coisas na nossa vida. A gente vai voltar a falar sobre isso de uma forma mais abrangente, mas hoje eu queria pensar sobre essa dificuldade da gente perceber algumas características que nós temos, ou algumas marcas que nós temos, um jeito de ser, ou até uma coisa que nós estamos fazendo e não compreendemos as consequências disso. Quantos de nós em algum momento já fizemos algo ali, num momento, numa conversa, de forma impulsiva, contamos alguma coisa, falamos alguma coisa a respeito de uma situação ou a respeito de alguém, e depois percebemos que foi um dos maiores erros que a gente cometeu, porque a situação, alguém veio e falou, não, mas quem falou foi fulano, e aquilo gerou uma fofoca, gerou um tumulto, gerou uma consequência, e você não se apercebeu do mal que você produziu, do erro que você cometeu, da falha que você fez. Deve ter acontecido com você, já aconteceu comigo, porque às vezes a gente não percebe o quanto aquilo que fazemos gera consequências e afeta, influencia situações, conversas, ambientes e a vida das pessoas. E como é difícil, às vezes, alguém nos alertar a respeito disso. Porque muitas das vezes eu e você não conseguimos enxergar características, essa palavra está difícil hoje, hein? Características que nós temos e a gente não tem sensibilidade para se conhecer, se perceber. A maioria das coisas que eu e você temos como características que estão erradas, que são um desvio, que são um equívoco na nossa vida e que estão atrapalhando o relacionamento da nossa família, dos nossos amigos, o andamento, o crescimento do nosso ministério, o nosso relacionamento com os nossos liderados, é porque nós não estamos dando a devida atenção aos testemunhos da palavra de Deus, a palavra de Deus que é maravilhosa, e não estamos obedecendo a esta palavra. No versículo 130, diz, a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Uma das coisas menos apreciadas, talvez, no contexto da igreja é a ministração da palavra, é a explicação da palavra. Quantas pessoas estão valorizando o tempo da escola bíblica dominical, onde a palavra é compartilhada e explicada? Quando se fala em ter um estudo, vamos fazer um estudo em um outro momento, poucas pessoas estão. Olhem em volta. O texto afirma que a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. E aí o salmista diz, abro a boca e suspiro, ansiando por teus mandamentos. Ansiar pelos mandamentos do Senhor. É desejar ouvir a sua voz. Eu começo fazendo isso pela manhã, eu quero ler a palavra, eu quero entender o que Deus tem para mim. E aí eu leio um texto, mas algo me chamou a atenção e eu preciso me aprofundar naquilo, porque eu quero discernir a palavra de Deus. Eu tenho um desejo de compreender algo sobre ele, sobre mim. Então eu quero buscá-lo e eu preciso fazer isso todo dia. Eu preciso entender a vontade dele, os mandamentos dele são as ordens que ele tem para mim, as orientações para eu viver a vontade dele. Então eu preciso descobrir isto. É nesse contexto que eu vou aprender um pouco mais sobre mim, me tornar sensível aos meus erros e falhas. E aí quando alguém disser, tem uma mancha nas suas costas, você vai falar, vou investigar isso, porque eu acredito no que você me diz e eu quero a minha saúde. Por isso quando a palavra diz, tem uma mancha na tua vida, tem um pecado na tua vida, tem uma história mal contada, tem um problema, tem um jeito de ser, e você precisa parar de se defender desse jeito de ser e mudar.
E aí, quando a palavra, se eu estou buscando ouvir, se eu estou buscando os mandamentos, se eu entendo que a explicação das palavras me ilumina, então eu tenho que, a cada momento que eu me encontrar com a palavra, e ela foi explicada e ela me alcançar, eu tenho que me perguntar como eu mudo. Assuma a responsabilidade que você tem para transformar você mesmo e por isso, e então, depois disso, transformar as circunstâncias. E aí o salmista pede: volta-te para mim, Senhor, e tem misericórdia de mim, como sempre fazes aos que amam o teu nome. Volta-te para mim, Senhor. Eu sei que o Senhor é fiel e faz isso a quem ama o teu nome. O que ele está dizendo é: eu sou esta pessoa, eu amo o teu nome, eu te amo e eu preciso da tua misericórdia, tem compaixão de mim. E ele pede a direção de Deus: dirige os meus passos conforme a tua palavra, não permitas que nenhum pecado me domine. Senhor, eu quero andar e fazer a tua vontade, mas eu reconheço que tem alguns pecados no meu jeito de ser, no meu jeito talvez de falar, de me comportar, ou tentações que estão à minha volta, provocações que eu recebo, falta de habilidade, falta de capacidade em áreas que eu simplesmente não busco, não desenvolvo, uma insolência, uma falta de compreensão da minha própria condição. Eu então não quero ser dominado por esse jeito de ser, por esse jeito de olhar a vida como se ela fosse uma oportunidade que eu vou vivendo a cada dia e me deixo ser levado, eu vou vendo o que dá para fazer, o que não dá. Um dia acontece umas coisas que eu acho legal, outra não, mas eu não estou andando com Deus. E quando eu ando com Deus, o dia é a grande oportunidade de eu manifestar a graça, a misericórdia do Senhor, mas de eu aprender sobre Deus, de eu amá-lo mais, de amá-lo mais. O salmista, então, diz que ele não quer ser dominado, ele não quer desobedecer a Deus, que ele não quer viver alienado, que ele não quer viver distante. A pessoa que está alienada no mundo, ela está envolvida com uma acomodação que afasta da vontade de Deus. Quanta gente que está na casa de Deus, que está na igreja, que faz parte, mas está completamente alienado, fora, sem compreender em absoluto que Deus é real, que Ele está presente, que Ele tem um propósito, que toda oportunidade onde se reúne 2 ou 3 em nome de Jesus, coisas extraordinárias podem acontecer. Eu e você fazemos isso. Se não fazemos toda semana, fazemos 2 vezes por mês. Se não 2 vezes, fazemos 1 vez por mês. E entramos aqui totalmente indiferentes. Participamos, não é indiferente ao que está acontecendo. A gente canta, a gente faz as coisas, mas a gente não acredita no extraordinário de Deus na nossa vida. A gente não está aqui ansiando por Ele. A gente não está aqui desejoso de ouvir a explicação da palavra, para a palavra me iluminar, para a palavra me dar discernimento. Porque eu preciso ouvir a palavra com um ar de inexperiência, no primeiro momento, para recebê-la. E no segundo momento, eu preciso agora ter a capacidade de avaliar a palavra. Então eu a recebo com o coração aberto, desejoso de aprender. E no segundo momento, eu preciso agora avaliar se o que eu recebi está de acordo com aquilo que foi ensinado. Por quê? Porque eu quero ser diferente, porque eu quero viver a vontade de Deus, porque eu não quero que o pecado me domine, porque eu quero me afastar de tudo aquilo que me atrapalha no meu relacionamento com Deus. O salmista pede: resgata-me da opressão dos homens, para que eu obedeça aos teus preceitos. Que situação difícil, quando nós vivemos num contexto onde somos oprimidos
e impedidos de alguma maneira de seguir os preceitos do Senhor. Poderíamos nos aprofundar nisso, mas não nesta hora. Então, no versículo 135, ele diz: faze o teu rosto resplandecer sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. E olha o que ele diz então no versículo 136: rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. O salmista está falando assim: eu lamento tanto quando eu falho, mas não só isso. Eu me entristeço profundamente quando eu olho em volta e vejo que, assim como eu, outros estão vivendo e desobedecendo ao Senhor, planejando coisas diferentes da vontade de Deus, compreendendo que a lei do Senhor ensina algo, mas desejando viver outra coisa, sabendo fazer o bem, não fazendo, entendendo que há oportunidades importantes, boas para o seu crescimento, desprezando isto. Eu e você somos convidados nesta noite a voltar a chorar pelos nossos erros. O que está nos escapando? Por que a gente não, pelo menos, é honesto com a gente, abraça a nossa realidade, diz: eu não quero ser assim, mas que é esse assim? Como é você de fato? Como eu falei, vamos voltar a falar sobre isso de uma outra maneira, mas queria começar esta reflexão hoje a partir desse texto. Precisamos ser mais honestos. É uma reflexão ainda nesse começo do ano, final do ano, que eu tenho feito, na verdade, construído no sentido de estabelecer planos e metas um pouco mais coerentes com aquilo que de fato eu entendo que pode ser levado à prática com a graça de Deus, e parar de projetar coisas que na maioria das vezes não vão nem edificar minha vida, nem a vida do próximo, e lutar para discernir o que é isto, o que é excelente e o que é bom. Deixar de talvez fazer aquilo que é bom e fazer o excelente. Veja como é difícil no contexto ministerial, na igreja. Eu posso fazer algo e você achar que é excelente e eu achei que é bom. Eu posso fazer algo e você achar que é bom e eu achei que é ruim. Você pode fazer algo e achar que é excelente e eu achei horrível. A igreja é assim. E às vezes a gente não consegue ter a mesma opinião sobre as coisas. Como é que a gente resolve isso? Conversando, compartilhando, avaliando juntos. Um abrindo os olhos dos outros, falando assim: nós podemos fazer diferente. Nós podemos construir algo melhor. Nós podemos estabelecer um nível diferenciado. Então, onde está o nível da nossa vida? Não é que você precisa comparar com o outro, porque bendito, a palavra diz que Ele nos chama à perfeição, sede perfeitos como Ele é, sede santos como Ele é. É claro que você já entendeu que essa perfeição buscada, não é que eu vou ser igual a Deus, 100% santo, puro, sem nenhum pecado. Mas o que Ele pode esperar de um servo dele quando esse servo pecar? Um arrependimento profundo, uma mudança de comportamento e abandonar o pecado. Então esse é o ciclo perfeito de um ser humano, de alguém que quer buscar a vontade de Deus. Toda vez que você falhar, você reconhecer o seu erro, se arrepender profundamente, desejar mudar. Por que eu e você não estamos mudando em algumas áreas? É a pergunta que eu faço a você, cheio de esperança de que no começo desse ano você possa lidar com isso, enfrentar isso e buscar, como o salmista fez, a misericórdia do Senhor. Volta-te para mim, tem misericórdia de mim.
eu não tenho te amado como eu deveria, mas eu quero te amar. Então eu sei que o Senhor faz isso para quem ama o teu nome, pois eu estou nessa busca. E a primeira coisa, então, que eu e você precisamos resgatar é o nosso amor por Deus, o nosso amor pela sua instrução, pela sua palavra, pelos seus testemunhos, para que eu e você possamos aprender, valorizar a explicação da palavra de Deus, ser iluminado por ela e com olhos cheios de lágrimas pedir a misericórdia do Senhor para que Ele nos renove, para que nós possamos juntos obedecer a sua lei e fazer a sua vontade. E assim, que o rosto do Senhor possa resplandecer sobre nós e que Ele possa nos ensinar a sua vontade e a sua lei. Que os ensinos do Senhor estejam diante de nós a cada dia. E a cada dia a gente fale, eu vou mudar. Porque se eu colocar isso em prática, eu vou mudar meu jeito de ser, meu jeito de falar, meu jeito de pensar. Eu posso ser a melhor versão de mim. Não consegui hoje, mas amanhã estou pronto para recomeçar. Ainda antes de acabar o dia, converse com Deus. Pergunte a Ele. O que você tem que você ainda não enxergou? O que você que ainda não confessou, ainda não abandonou? Que jeito é esse que você carrega e que você acha que não pode mudar? Mas que Deus diz hoje para você, pode, porque não há nada impossível. Nada impossível para Deus. E quando você diz que não pode mudar, porque é seu jeito, porque a vida toda foi assim, você desconhece completamente a capacidade do nosso Deus. Você tem um problema em não saber quem Ele é, em de não reconhecer que o Espírito Santo nos convence do pecado e nos transforma e nos santifica e muda quem nós somos. E nós queremos mudar. É o desejo do meu coração, espero que seja o desejo do seu também. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo de compartilhamento, muito obrigado porque a Tua palavra nos ensina e de alguma maneira o Senhor nos explicou uma vez mais. Assim eu espero que esse tempo tenha sido de explicação e iluminação da Tua palavra, para que nós possamos mudar, Senhor, para que nós possamos enxergar onde, Senhor Deus, o Senhor quer nos transformar, para não porque o ano começou, mas porque nós queremos recomeçar, nós queremos ser restaurados, transformados, ser melhor, Senhor. Nós queremos amar mais, nós queremos, Senhor, te servir com o coração mais íntegro, queremos ser mais fiéis, queremos valorizar mais, Senhor Deus, o que acontece, Senhor Deus, aqui nesse lugar, mas também valorizar mais a Tua palavra, Senhor, a cada dia. Possamos amar, Senhor Deus, esse tempo em que nós abrimos a Tua palavra e o Senhor fala ao nosso coração, e o Senhor nos repreende, o Senhor nos orienta, o Senhor nos disciplina, mas o Senhor também nos consola, nos conforta, nos ensina, nos fortalece, nos mostra o caminho a seguir. Ajuda-nos a Te agradar mais. É a nossa súplica, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você. Deus continue cuidando de você, abençoando sua vida e sua família. Que assim seja comigo e com você, em nome de Jesus.